Há uma verdade incômoda que poucos têm coragem de admitir. Em muitas empresas brasileiras, a segurança do trabalho ainda é vista apenas como uma formalidade. É o famoso cumprir tabela. Reuniões, checklists, assinaturas, treinamentos relâmpago e placas coloridas nas paredes. Tudo para mostrar que há um sistema de segurança. Mas no fundo, boa parte disso é feito só para satisfazer a fiscalização ou preencher relatórios. É como se a segurança existisse apenas no papel, enquanto na prática os riscos continuam ali, silenciosos, esperando o próximo descuido. Essa cultura de aparência é uma das maiores ameaças à integridade física e mental dos trabalhadores. Ela cria um ambiente em que os acidentes são tratados como fatalidades e não como consequências de falhas de gestão. Em vez de investigar as causas reais, muitas organizações preferem encontrar culpados. O operador que não prestou atenção, o eletricista que não seguiu o procedimento, o técnico que não avisou a tempo. Assim, a responsabilidade é sempre individual, nunca sistêmica. É mais fácil culpar uma pessoa do que admitir que a estrutura toda falhou. O resultado dessa mentalidade é devastador. O trabalhador passa a acreditar que segurança é sinônimo de burocracia e não de proteção. Ele assina o DDS sem ouvir, participa de um treinamento pensando em quanto tempo falta para acabar e coloca o EPI só porque alguém está olhando. Quando a segurança se torna uma obrigação, ela perde o sentido. E o mais perigoso, a rotina começa a anestesiar o senso de risco. A frase, sempre fiz assim e nunca aconteceu nada, vira um escudo invisível, até o dia em que acontece. Mas o problema é mais profundo do que parece. Ele está enraizado em uma visão distorcida de produtividade. Muitos gestores ainda acreditam que investir tempo e recursos em segurança é um gasto que atrasa o lucro. A meta de produção fala mais alto do que o procedimento seguro. O trabalhador se vê pressionado a entregar resultados, mesmo que isso signifique improvisar, correr riscos ou dar um jeitinho. E assim, aos poucos, o improviso vira cultura e o perigo se disfarça de eficiência. O paradoxo é cruel. Quanto mais a empresa finge que está tudo bem, mais ela se afasta da verdadeira segurança. Em vez de prevenir, reage. Em vez de educar, pune. Em vez de aprender com o erro, tenta esconder o problema. Quantas vezes um acidente é registrado de forma superficial, só para encerrar logo o caso? Quantas vezes o relatório serve mais para culpar do que para corrigir? Essa prática é mais comum do que se imagina, e ela mata silenciosamente. A segurança do trabalho deveria ser um valor, não uma exigência. E valores não se impõem, se cultivam. Eles nascem da consciência de que nenhuma meta, prazo ou lucro justifica a perda de uma vida. Uma empresa que realmente valoriza a segurança entende que prevenção não é custo, é investimento. Investimento em pessoas, em reputação, em estabilidade. É uma semente que, plantada com sinceridade, gera confiança e engajamento. Mas para mudar essa cultura, é preciso coragem. Coragem para reconhecer que às vezes o problema está na liderança. É o exemplo do chefe que não usa EPI porque vai ali rapidinho, do supervisor que ignora um risco evidente para não parar a linha, do engenheiro que prioriza a planilha em vez da inspeção de campo. A equipe observa, copia e normaliza. A cultura de segurança começa, ou morre, no comportamento das lideranças. Outro ponto polêmico é a superficialidade dos treinamentos. Quantas vezes os cursos obrigatórios são tratados como meros protocolos? O instrutor lê slides, o colaborador assina a lista e todos vão embora com a sensação de dever cumprido. Mas na prática, ninguém aprendeu nada. Treinamento sem propósito é como um colete de papel. Parece proteger, mas não salva ninguém. A segurança precisa ser vivida, discutida, exemplificada. O trabalhador tem que entender o porquê das normas, não apenas o como. E há ainda a questão do assédio por metas. Sim, o assédio organizacional existe na segurança do trabalho. É aquele cenário em que o funcionário é punido por parar uma máquina insegura, criticado por denunciar uma falha, ou pressionado a trabalhar mesmo sem condições adequadas. O medo de represália
faz com que muitos se calem, e o silêncio, nesse caso, pode ser fatal. Uma cultura de segurança saudável começa quando o trabalhador sente liberdade para falar, reportar, recusar. Quando ele entende que proteger a própria vida não é insubordinação, é direito. Hoje, as empresas que realmente se destacam em segurança são aquelas que transformaram o tema em parte da identidade organizacional. Elas não falam de segurança apenas em campanhas anuais, mas em cada reunião, em cada decisão, em cada projeto. Elas estimulam o diálogo, valorizam as ideias dos colaboradores e reconhecem comportamentos seguros. E, acima de tudo, tratam cada acidente como uma oportunidade de aprendizado, nunca como um número a ser escondido. No fim das contas, o maior desafio da segurança do trabalho não é técnico, é humano. Normas e EPIs existem aos montes, mas nenhuma delas tem valor se a consciência estiver adormecida. O verdadeiro objetivo não é apenas evitar multas ou cumprir a NR. É garantir que todos voltem para casa inteiros, física e emocionalmente. A segurança precisa deixar de ser uma obrigação para se tornar um valor compartilhado, algo que faz parte do orgulho de trabalhar em determinado lugar. Enquanto a cultura do cumprir tabela persistir, continuaremos apagando incêndios em vez de preveni-los. Mas quando cada empresa, gestor e trabalhador entender que segurança é respeito à vida e que o respeito não se negocia, então poderemos dizer que evoluímos. Porque segurança de verdade não se escreve em formulários. Ela se escreve em atitudes todos os dias, em silêncio, nas pequenas escolhas que salvam grandes histórias.